Olá, seja bem-vindo a este canal. Você chegou até aqui porque você está procurando a palavra de Deus para a sua vida. E na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Se essa mensagem edificar a sua vida, eu peço que você compartilhe com outras pessoas que você entenda serão edificadas também. Certo? Então venha conosco, vamos ao texto. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20 diz assim: Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa encontrar morada em nossos corações. Derrama a tua graça, transforma a vida de cada pessoa que terá contato com essa mensagem. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muitos homens de rara inteligência, de capacidade mental muito alta, confiam tanto na sua capacidade intelectual que chegam à conclusão de que não podem acreditar em Deus porque Deus não existe. E por que Deus não existe? Porque eles não conseguiram, pela lógica, pela aplicação do método científico, de alguma forma encontrar a Deus. Na verdade, o que eles não conseguem compreender é que o próprio Deus decidiu que não é dessa forma que se encontra a Ele. Não somos nós que encontramos a Deus, é Deus que revela. Então, Deus, e por que Deus escolheu assim? Porque uma criança ou alguém que não tem a capacidade cognitiva tão alta, essas pessoas conseguem ter esse encontro com Deus tanto quanto as pessoas mais inteligentes, de inteligência rara e tudo mais. Porque Deus se revela a essas pessoas. Então, essa revelação de Deus é a revelação para a salvação. Agora, é possível saber que existe um Deus criador a partir das coisas que Deus criou, a partir da própria criação de Deus. O homem pode observar a criação, pode olhar para a criação e ali enxergar que existe um Deus que criou aquilo ali. Em qualquer parte do mundo, em qualquer época, em qualquer cultura, isso pode acontecer. Então, por conta disso, o homem que não chega ao conhecimento de Deus, ele não chega porque Deus se escondeu dele. Ele não chega porque ele não quis enxergar a Deus nas coisas criadas, nessa revelação de Deus. Então, por isso o tema de hoje é humanidade indesculpável. A humanidade é indesculpável perante Deus. E a primeira coisa que nós podemos ver nesses textos aqui, nesses versículos aqui, é que a humanidade é indesculpável por impedir a verdade. A verdade de Deus, ela é ofuscada pelo próprio homem. O próprio homem trabalha para que a verdade de Deus seja escondida, abafada. Se voltarmos um pouquinho no texto, para o versículo 17, a gente vai ver que o versículo 17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós vimos que a justiça de Deus vem para julgar, né? E aí o julgamento pode ter observação, pode ter condenação. Então ela vem para julgar. Mas o Evangelho vem para trazer essa absolvição. Então a pessoa que recebe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem a vida transformada por meio dele, ela satisfaz a justiça de Deus. Então a justiça se revela no Evangelho. Quem alcança a salvação encontra justiça divina, certo? Mas já o versículo 18 aqui começa dizendo o contrário. Pois a ira de Deus também se revela. No caso, a justiça de Deus se revelou no Evangelho para salvar, para resgatar. Agora a ira de Deus se revela. Então nessas próximas 3 mensagens a gente vai falar sobre essa ira de Deus se revelando. E então, enquanto o Evangelho é revelado, né, o Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho para aqueles que encontrarão a salvação, a ira de Deus se revela para aqueles que
não têm a Cristo e não receberão a salvação. Então, por um lado, você tem o Evangelho sendo revelado para salvar. Por outro, a ira de Deus vem para a condenação dos ímpios. Então, a ira de Deus, ela se revela diretamente do céu contra o quê? Contra toda a impiedade. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Então, eu fiz aqui um comparativo, pegando aqui no dicionário, e eu peguei a palavra piedade, impiedade e piedade. A palavra piedade é devoção, amor pelas coisas religiosas, religiosidade, compaixão pelo sofrimento alheio, consideração, dó, misericórdia. Então, a, a piedade, ela tem essa conotação religiosa, de alguém que é religioso, quer seguir as instruções da religião de forma correta. Então, isso significa que impiedade é o contrário, é alguém que não quer seguir a verdade revelada por Deus. Não quer colocar em prática sua religiosidade de forma piedosa, né? Então a ira de Deus se revela contra essa impiedade, aquelas pessoas que viram as costas para Deus e que não querem andar conforme os ensinamentos das Escrituras. Também a ira de Deus se revela diretamente do céu contra toda a injustiça dos homens. Então, se revela contra a impiedade, se revela contra a injustiça dos homens, certo? Porque o ser humano não age com justiça. Diferente de Deus, Deus é justo em todos os seus atos. O ser humano, em muitas ocasiões, é injusto nos seus atos. Então, a, a ira de Deus ela também se revela contra essa injustiça. E outra questão aqui do texto é que os homens utilizam a injustiça para impedir a verdade de Deus. Veja, pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Essa injustiça dos homens impede a verdade. Então a ideia aqui é de sufocar, de afogar. É como se você estivesse segurando a cabeça de alguém debaixo d'água, né? E aquela pessoa tentando levantar e você segurando ali debaixo d'água. Então o homem faz isso com a verdade de Deus. Ele pega a verdade de Deus e ele tenta afogar. E por isso a ira de Deus vem sobre aqueles que distorcem a verdade de Deus. O resultado dessa tentativa de impedir a verdade é a perversão do coração humano. O coração humano perverso diante de Deus porque ele tenta distorcer as verdades de Deus. Ora, se sufocarmos a verdade de Deus para vivermos segundo nossos próprios prazeres, despertaremos a ira de Deus. Precisamos andar conforme os ensinamentos da palavra, não conforme os nossos próprios prazeres. Nós temos nossas preferências, nosso próprio corpo, né? Pede que andemos conforme os nossos prazeres, aquilo que nos dá prazer, e o que muitas vezes vai de encontro àquilo que a palavra de Deus ensina. Então a gente não pode transformar a verdade de Deus para que nós possamos nos encaixar nela. Na realidade, nós temos que permitir que a palavra de Deus transforme as nossas vidas para que a gente ande conforme a vontade de Deus. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é que a humanidade é indesculpável porque Deus se revelou a ela. Então ela é indesculpável porque ela tenta matar a verdade, afogar a verdade, mas ela é indesculpável também porque Deus se revela a ela e a parte dela esconder essa verdade, afogar essa verdade, é que ela quer esconder o fato de que Deus se revelou. Versículo 19 diz: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Existem diferentes pensamentos sobre Deus. Por exemplo, o deísmo afirma que Deus criou tudo e deixou com que sua criação seguisse o curso natural sem qualquer interferência, né? Ou seja, pode ser, eles dizem que pode ser até que existe um Deus, que ele criou
o mar, encheu de peixe, criou a floresta, encheu de animais, criou o céu, encheu de pássaros, e agora disse ao homem, olha, segue teu curso, vai seguir conforme você quiser. Esse é o deísmo. Com relação ao panteísmo, por exemplo, outro pensamento, diz que Deus é tudo e tudo é Deus, né? Então, o celular aqui, o computador, a câmera é Deus, né? Eu sou Deus, você é Deus, o aparelho que você está usando aí para ver esse vídeo é Deus. Então, tudo é Deus e Deus é tudo. Já o cristianismo contesta esses e outros pensamentos sobre Deus. Então, o cristianismo afirma que Deus criou todas as coisas, sim, mas que Deus é o sustentador de tudo. Então, tudo só está de pé, tudo só se mantém vivo, todo o sistema humano se mantém ativo porque Deus criou e sustenta, não só o sistema humano, né, mas de todo o universo. Deus é o sustentador de todo esse sistema. Por quê? Porque Deus se relaciona com a sua criação. Deus não criou Deus não fez a sua criação e a abandonou, né? Deus também não é a criação. A criação é criatura de Deus, né? Deus é superior à criação. Agora, Deus se revela com a sua criação, pois o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, entre esses homens ímpios que receberam a ira de Deus, que receberão a ira de Deus. Deus se revelou, né? Porque Deus lhes manifestou, que diz o texto. Então Deus se relaciona com a sua criatura. Sejam pessoas salvas ou não salvas, Deus se revelou. Outra coisa é que Deus se revela o suficiente para que possamos crer nele. Deus não se mostrou por completo, mas Deus se mostrou o suficiente para que possamos crer nele, confiar nele e para que pudéssemos ser salvos por ele. Deuteronômio 29:29. É um texto bem conhecido, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que obedeçamos todas as palavras desta lei. Então, Deus não revelou tudo, mas o que ele revelou é suficiente para que possamos obedecê-lo e confiar nele. Ninguém pode dizer que Deus não existe, a não ser por decisão própria. Alguém que chega à conclusão que Deus não existe é uma decisão dele mesmo. Tomou essa decisão porque ele decidiu confiar na sua inteligência, ele decidiu confiar na razão simplesmente, esqueceu do elemento da fé. Então, essa pessoa é indesculpável diante de Deus. E a terceira coisa aqui é que a humanidade é indesculpável pelo testemunho da revelação natural de Deus. Deus se revelou, o homem tenta abafar essa verdade, mas está muito claro na criação, na própria criação de Deus. Veja o versículo 20. Pois os atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Veja, existem dois tipos de revelação de Deus. Primeiro é a revelação natural de Deus. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, aqui está a revelação natural de Deus. É só olhar para os céus, é só olhar para a criação e nós podemos enxergar a obra das mãos de Deus. Está lá. É a revelação natural para todos os homens. Essa revelação não é suficiente para alcançar a salvação. É necessário ir mais além, né? É necessário de uma segunda revelação de Deus. A segunda revelação de Deus é essa. É a chamada revelação especial de Deus. Então, a revelação natural são as coisas criadas. E qual é essa revelação especial de Deus? A revelação especial de Deus é a palavra. É a palavra de Deus. Essa é a revelação especial. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmo que eles ministravam.
essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejavam examinar tais coisas. Então veja, Pedro aqui está falando dos profetas que receberam essa mensagem, essa palavra, depois do Novo Testamento foram os apóstolos. Então, essa é a revelação especial de Deus e essa sim vem com as informações suficientes para encontrarmos a salvação. Então, a primeira revelação mostra que há um Deus criador. E a segunda revelação mostra como esse Deus criador se revelou e se doou, né, para a humanidade, para que a humanidade fosse salva por ele. Então, diz aqui o texto que os atributos invisíveis de Deus são vistos desde a criação. Aqueles atributos que Deus não compartilha com o homem, né? Chamados também de atributos incomunicáveis, né? A soberania de Deus, a onipresença, a onipotência de Deus, ela se revela também ali na criação, nessas coisas criadas, né? Enquanto o homem tenta dizer que o mundo veio de uma bola de energia, não existia nada, só aquela bola de energia, até que ela entra num processo ali e ela explode, né? E a partir dali cria-se o universo, todas as coisas. Nosso planeta é numa condição perfeita para receber a vida humana, né? E aí bilhões de anos de evolução, chegamos onde estamos hoje. As escrituras vão mostrar que não existia nada, mas que Deus criou tudo com a sua palavra e não a partir de uma explosão em bilhões e bilhões de anos. E os atributos de Deus se mostram ali, né? Também o eterno poder e a divindade de Deus também são vistos desde a criação. Deus é todo poderoso e a divindade de Deus se revela, é claramente mostrada. Lembro de uma história que eu vi num documentário sobre animais, especialmente falando da girafa. Porque se você pensar direitinho, quando estamos deitados, se a gente se levanta assim no susto, ou se levanta de uma vez, né? E o que é que acontece conosco? A gente fica meio zonzo, né? E ali dura alguns poucos segundos, depois a gente vai recobrando e aí a gente fica normal. Por quê? Isso é um problema da irrigação do nosso cérebro. Quando a gente se levanta de vez, o corpo está deitado ali, quando a gente se levanta de vez, é um problema de gravidade, né? Então, até o sangue chegar a circular no cérebro, leva uma fração de segundos. E essa fração de segundos deixa a gente um pouco zonzo. Agora, imagina nós, né? O nosso tamanho, por mais alto que você seja. Agora, pensa nesse mesmo processo com uma girafa. A girafa está lá na savana, na floresta, encontra um rio e vai tomar água. E aí aquela cabeça lá em cima, ela tem que descer até onde está a água. Ela abre as pernas assim todinha, né, para ficar tomar a sua água. E quando ela vai tomar a água, aparece um leão. E o leão vem atacá-la. O que é que ela tem que fazer? Ela tem que levantar de uma vez e correr. Então, imagina, se você levantando da cama fica zonzo, imagina uma girafa levantando a cabeça lá de baixo até a altura que é a cabeça dela para sair correndo. Então, naturalmente, essa girafa desmaiaria. E por que ela não desmaia? Porque a girafa ela tem como se fosse uma bucha, né, no cérebro dela que segura o sangue. E quando ela levanta de uma vez, o cérebro dela continua irrigado, porque essa bucha irriga o cérebro dela. Então, quem foi que inventou essa bucha para o cérebro da girafa, né? Só pode ser uma mente inteligente. Deus se revela na sua própria criação. Cada uma dessas coisas podem ser vistas claramente na criação de Deus. Os homens, por isso, por conta de tudo que Deus se revela, e o homem não quer enxergar, o homem, por isso, é indesculpável. Ele ao invés de olhar para a criação de Deus e enxergar a Deus, ele prefere afogar a verdade, esconder a verdade, abafar a verdade. Então, é necessário entender que quem ignorar a revelação de Deus ficará caro por isso. Deus está se mostrando, Deus está dizendo, olha, fui eu que criei.
Você precisa me ouvir. Mas muitos dizem, não estou ouvindo, nem quero ouvir. Tenho raiva de quem ouviu. Então, essa forma de ignorar Deus vai ser um problema. Quem faz isso vai pagar caro por isso. Ok? Algumas aplicações para encerrarmos. Primeiro que Deus não oferece apenas o Evangelho ao mundo. Ele oferece também a sua ira. Então, o Evangelho está aí para salvar. O justo viverá pela fé. Fé no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é o Evangelho. Ele é a boa notícia de que Deus veio para resgatar o mundo. Okay? Mas Deus não só oferece isso, não. Deus oferece isso como uma tábua de salvação, mas quem não se agarra nessa tábua vai sofrer com a ira de Deus. Ah, pastor, mas isso é tão antigo de tentar trazer as pessoas pela dor, pelo medo. Não, não é trazer as pessoas pelo medo. Isso é o Evangelho. Ou você tem a Deus, ou você não tem a Deus. Se você tem a Deus, você vai para o céu. Se você não tem, você vai para o inferno. É esse o Evangelho. E não tem como pregar outra coisa. Quem tenta tirar o castigo do homem desse processo, ele está mutilando o Evangelho. Mutilando a mensagem da palavra de Deus. Porque ao homem é necessário saber que ele é pecador e que, como pecador, ele está distante de Deus. Paulo vai falar isso ainda um pouco mais na frente. Porque se você sufoca a verdade de Deus para poder viver do seu jeito, se arrependerá amargamente por isso. A verdade de Deus é a verdade de Deus. Nós não podemos manipular para tentar nos encaixar. Nós temos que nos encaixar naquilo que Deus revelou e não tentar fazer com que o que Deus revelou se encaixe na minha vida para que eu continue vivendo do mesmo jeito. E outra coisa, você pode estar negando a existência de Deus se estiver vivendo para você mesmo. Menos você que é crente. Se você tenta viver para você mesmo, sem considerar os ensinamentos da palavra de Deus, tentando manipular os ensinamentos da palavra de Deus, você também vai se arrepender por isso. É importante andarmos conforme aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. E daqui para frente, até o final do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai mostrar toda a degradação da humanidade distante de Deus. Certo? Que Deus nos abençoe, nos ajude a aplicar a sua palavra no nosso coração, nos ajude a amar mais ao Senhor e a andar conforme a sua vontade. Orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que revela o nosso coração impenitente, quando muitas vezes o ser humano tenta esconder a tua verdade dele mesmo e assim acaba se dando mal. Nos livra disso. Enxergamos a tua mão como Criador de todas as coisas, por isso te peço que o Senhor possa abençoar cada pessoa que ouviu essa palavra e que possa refletir sobre a sua própria vida para que vivam de acordo com os teus ensinamentos. Derrama a tua graça, nós pedimos no Santo de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Nos veremos na próxima mensagem, se assim Deus nos permitir.